Estamos começando mais um MapaCast, esse que é o 28º episódio, toda quinta-feira, às 12 horas aí na sua telinha, com um testemunho ou com conteúdo que com certeza vai agregar muito na sua vida. Irmãos, estou muito feliz porque estou com minha prima aqui hoje, vou apresentá-la já já a vocês, mas quero agradecer primeiramente a Deus e a todos que têm contribuído e nos ajudado a continuar com esse projeto. Quero agradecer a todas as mensagens que recebo no direct, no WhatsApp, nos comentários dos vídeos. Eu fico muito feliz, né, por pessoas que estão sendo alcançadas pela palavra, pelos testemunhos que aqui nós estamos trazendo. E pedir a você que se inscreva em nosso canal. Estamos com uma meta de chegarmos aí aos 5.000 inscritos. Estamos chegando já nos 3.000 inscritos nesse canal em 5 meses aqui de projeto. Muito obrigada a todos vocês. Não deixem de curtir também, né, o nosso conteúdo e deixar algum comentário em algum momento dos vídeos que Deus tenha falado com você. Vai ser um prazer estar lendo aqui do que o Senhor está fazendo na sua vida através dessa ferramenta que Ele nos proporcionou. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Wedia Godoy, tá passando aí as redes sociais e mais uma vez se inscreve no nosso canal, que agora nós vamos ter um testemunho muito forte, como já disse para vocês, ela que é minha prima, né, é daqui de Garanhuns, formada em fisioterapia, hoje servidora pública, mentora do livro A Experiência do Lar. Ela vai dizer a gente quantas turmas, né, várias mulheres que ela treinou e formou, porque ela ama ser esposa e mãe, tem menino com a força, já, e só não teve mais, porque é Deus que freou, parece, porque por ela tinha tido uns 10, viu? Seja muito bem-vinda, Regina. Obrigada, Wedia. Para mim é um prazer estar com você, poder compartilhar daquilo que o Senhor tem feito em mim. Amém. E na minha família, né? Amém. Eu amo falar sobre família, sei que família é o maior laboratório do Senhor para nos forjar, para nos moldar, para imprimir o caráter dele em nós. Então, para mim é sempre um prazer. É verdade. Você tem quantos meninos? Diga aí para o pessoal. Nem tenho muito, um pouquinho exagerada. Eu estava dizendo a ela aqui nos bastidores, eu disse à pastora, se Deus fosse, e na verdade ia ser a briga tudo de Ítalo Marcilli e você, né? Mas se Deus fosse destruir, se Deus fosse destruir o mundo de novo e escolher um casal, ia ser ela e Galdino para povoar a terra de novo. Oh. Diz que iria. Eu queria. Eu tenho 3 filhos gerados e tenho uma do coração, né, que é de Galdino, mas é como se fosse minha. Então, eu não faço distinção, né? São 4 filhos abençoados por Deus. Presente de Deus para mim. Amém. E você tem essa paixão mesmo, né? Tu acha que é um dom, prima? Você nasce com isso ou tu acha que isso foi se desenvolvendo em você? Eu acho que Deus vai dando a graça. Conforme vai dando filho, existe uma graça disponível, né? Então, eu resolvi acessar essa graça. Então, a partir do momento que eu me vi gerando, eu fiquei apaixonada pela maternidade. E eu sei que foi algo do Senhor para mim, para minha família. Então, e eu acredito que tudo que o Senhor nos dá não se resume só a nós. Então, já imaginou se tudo que o Senhor me desse, nos desse, a mim e a Galdino se ficasse só na gente? Então, quantos mais filhos, mais graça do Senhor, mais o poder de compartilhar, de revelar o amado, né? Então, eu creio que os meus filhos vão além da gente. Eles são flechas na mão do arqueiro e serão lançados. Então, a nossa educação é direta, tem um objetivo claro, que é anunciar Jesus aos 4 cantos. Então, é uma maternidade direcionada, não é à toa. A gente tem convicção que os nossos filhos não são nossos, são do Senhor. E a gente só está aqui cuidando, zelando para conduzir ao propósito do Pai para a vida deles. Então, é muito gratificante e, ao mesmo tempo, é muito desafiador, né? Porque a gente precisa, em todo o tempo, estar ouvindo a voz do Senhor para que a gente não erre. E ainda que erre, o Senhor é o Deus que vai recorrigindo a rota, vai nos colocando de volta ao propósito. É verdade. Amém. Louvado seja Deus. Mas vamos lá
começar do jeitinho que eu gosto de começar nossos bate-papos aqui, você falar um pouco da sua infância. Eu sei que você cresceu num lar evangélico, não sei se teus pais já eram crentes mesmo, mas enfim, conta um pouco da tua trajetória, que momento tu se encontrou de fato com o Senhor, as desilusões que você teve na infância. Sim, sim. Pode nos falar um pouco. Então, eu tive o privilégio de nascer no lar cristão. Meus pais sempre foram referenciais para mim, de fé, de integridade. Então, desde muito cedo, eu sempre fui muito envolvida na igreja. Então, seja em escola dominical, grupos de teatro, grupo de louvor, grupo de dança. Então, eu tinha Todos os grupos. todos os grupos que existiam, Sim. eu fazia parte, né? Isso me poupou de experimentar muitas coisas do mundo. Verdade. Então, foi muito válido. Sim. Estar envolvida, né? De domingo a domingo dentro da igreja, quase todos os dias, porque na o jovem época... é assim, né? Exatamente. E na época a gente frequentava igrejas que eram programação todos os dias. Tinha isso também. Então eu era mergulhada no universo cristão. E isso foi muito bom. Então eu fui crescendo e fui fazer faculdade em Recife. Aí tu saiu daqui de Garanhuns com 17 anos. Isso, 16 para 17 anos. E aí eu fui morar em Recife e a lenha, ela só continua em chamas se você vai colocando lenha, né? Senão a fogueira tende a apagar. E foi bem isso que aconteceu comigo. Quando eu fui morar em Recife, pela dificuldade, uma capital, você passa o dia fora, o cansaço, tudo muito legítimo. Você vai dando a desculpinha de não ir mais para a igreja e vai esfriando, né? Então, eu achava que eu podia buscar Deus sozinha, eu achava que eu podia ter os meus momentos. Então, eu tinha sido treinada para isso, né? Sim. Mas, com o passar do tempo, a chama foi esfriando e, ocasionalmente, era que eu ia para a igreja, mas com aquele temor, sabe? Não estava buscando a Deus como deveria, mas sempre com muito temor a Deus. Então, tu não chegou a... Não fui da bagaceira, não. Né, de ir pra festa, nessas coisas, porque por mais que você não estivesse ali com aquela frequência que você tinha antes, Sim. mas você guardou ali os mandamentos do Senhor e continuou Sim, ali andando. até conhecer Galdino, né? Eita, pronto. Ai. Vamos chegar lá. Galdino, ele chegou naquele período da sua vida ou não? Ele chega já... Ele chegou um pouco antes. Um pouquinho antes. Isso. Vocês se conheceram onde? A gente conheceu no quartel. No quartel? Então você fazia o que no quartel? Felipe morava comigo em Recife, né? Sim, sim. E Felipe serviu ao CPUR. E ele era chefe de Felipe na época oficial. Sim. E aí eu fui para uma solenidade para prestigiar Felipe, né? E conheci ele lá. E foi bem engraçado, porque tia Dulcinete estava lá. E ela disse assim: Gina, você conheceu hoje seu marido? Foi nada, já profetizou. Aí eu disse: Deus me livre, tia. Aquele menino metido. E hoje nós estamos casados. Já pensasse. A profecia, viu? Olha aí. Aí tu achasse ele cheio de rebolo. Eu achei ele bem metidinho, né? Mas é bem típico desses meninos de militar, né? Se acha. Mas eu nem prestei atenção. Sim. Dias depois, a gente foi para um aniversário de uma amiga em comum. E foi quando a gente começou a conversar. E nessa conversa não era chaveco, não era cantada, não. A gente começou a falar sobre vida. Sobre as minhas dificuldades. Ele falou sobre as dificuldades dele. Eu disse: eu amostradinho. É gente boa. Amostrado, não. E foi bem assim, né? A gente falou mais de problemas do que de qualquer outra coisa. Isso me chamou muita atenção. Eu via nele uma clareza, ele sabia quem era e o que ele era, E eu achei bem interessante. Uma das coisas negativas de crescer na igreja evangélica, né? Na religião, é porque você tem acesso a coisas que frustram sua vida espiritual, né? Então, são comportamentos, são expectativas que a gente coloca no homem. A gente coloca demais. Termina se frustrando, né? Sim. E a maturidade tá aí para mostrar que nossa expectativa tem que estar sempre no Senhor, porque homens são falíveis. Nós somos falíveis, né? É verdade. É interessante esse ponto, né? A gente adoçar um pouco mais esse ponto, Regina, porque estava até conversando, acho que ontem, lá na casa de Petronília, dizendo assim, olha,
nem quero ser colocada no pedestal de ninguém, nem quero colocar ninguém mais no pedestal. Porque Sim. o nosso fundamento não tem que ser pessoas, Isso. né? Toda pessoa, ela depende de Deus. Se todo mundo depende de Deus, por que colocar expectativa em alguém tão fraco e tão dependente de Deus como eu? Então, são coisas que só a maturidade, né? É só a Quando vai maturidade. chegando, a gente vai tendo essas percepções. Exatamente. Quando Jesus vai, quando ele começa a se revelar, né, que ele expulsa o demônio, as pessoas dizem assim, oxente, como assim? Ele tem mais autoridade, ele fala com mais autoridade, ele repreende demônios mais do que os mestres da lei. E é bem isso, né? O nosso olho precisa estar naquele que não erra, naquele que tem toda a verdade, aquele que escreveu os nossos dias. Ele não erra. E ele sabe exatamente do que a gente precisa. E hoje eu entendo que eu precisava passar por tudo isso, sabe? Ser frustrada, ser decepcionada, para que o meu olhar hoje estivesse só no Senhor. E glória a Deus por isso. E tem muita gente que acaba saindo, né, do corpo de Cristo e não entendendo que todo mundo ali está sendo aperfeiçoado, de entender que somos uma família, existe um pai, todos nós somos irmãos, e que irmãos brigam, Sim. irmãos arengam, irmãos discutem, irmãos falham, né? Exatamente. E que nós precisamos ir. Óbvio que dentro dos relacionamentos existe a sabedoria, né? Das vezes você saber com quem você vai andar mais ou andar menos. No entanto, a gente precisa lidar com todo mundo. Exatamente. A gente precisa ter essa maturidade de lidar com todo mundo, sabendo que tá todo mundo ali sendo forjado. Quando a gente sai dessa esfera, a gente se fecha em um lugar onde a gente não vai amadurecer. Porque se eu evito o conflito, se eu evito o relacionamento, estou evitando conflito. Evitando conflito, não existe evolução. Como cresce? Como é que vai amadurecer? Exatamente. Se não Eu existe costumo isso. dizer que a maior dificuldade em qualquer relacionamento é você ser o centro. Porque quando eu sou o centro, eu não admito que nada venha a me constranger, a me ferir. Então, eu fico alimentando o meu egocentrismo. E se o Edja não me faz bem, eu não quero mais o Edja. Quando, na verdade, Deus vai usar o Edja para revelar o meu coração. Verdade. Então, o que o Edja faz comigo não vai revelar o Edja, vai me revelar. Verdade. Porque a forma como eu escuto o que o Edja tá me falando é que vai definir aonde está o meu coração, né? Verdade. E como Jesus é nossa maior referência, Jesus ele foi traído, cuspido, humilhado, apanhou. E em Jesus a gente foi vendo como ele ia reagindo sobre todas as pessoas, né? Aquela cena famosa de Judas chegando e ele amigo, né? E eu tenho certeza que não foi falso. Então ali a gente vai vendo quem era Jesus e quem era Judas, né? Tanto é que ele não suportou E a maior dor de Judas provavelmente foi o olhar de Jesus. O olhar de Jesus, ele forte. Tanto lhe atrai e ele revela o seu coração. Então, eu acho que o que doeu em Judas foi quando ele olhou para o olhar de Jesus. Nossa. O olhar de Jesus, ele... E ali ele não suporta o que ele comete, né? Sim. E não tem... Em vez dele correr novamente para Jesus pedir perdão, ele corre de Jesus, né? E tem muita gente correndo de Jesus, ao invés de correr para ele. Exatamente. Porque não estão sabendo lidar com relacionamentos. A gente precisa... Meu Deus, como a gente precisa amadurecer nisso? Porque é bem aquilo que o pastor demais, porque é aquilo que o pastor pergunta, e se a gente não entender que ali é o lugar onde Deus escolheu para que a gente seja construído, qualquer lugar que eu vá que tenha pessoas, a gente vai passar pelas mesmas coisas, né? E muitas vezes a gente precisa fazer o caminho de volta, retornar, porque a gente saiu sem direção, só por conta do nosso egocentrismo. Né? A gente se afasta de pessoas. Mas, enfim, você conhece ele, ali começam a conversar e tal. Isso. E foi tudo muito rápido. Foi? Quanto tempo, assim, vocês conversando, já começaram a namorar? Nesse dia, foi muito rápido. Nesse dia que a gente foi para esse aniversário, foi num sábado. Na segunda-feira eu fui trabalhar e tinha uma amiga, Simone, e eu disse, Simone, eu tenho uma coisa para te contar.
O quê? Eu desconheci meu marido. Aí tu profetizado Aí também. ela disse, na igreja. Eu disse, não, mulher, num bar. Ela disse, pois esse não é o seu, não. Foi nada. Pra você ver, né? Eu não frequentava igrejas. Até então, não estava Uhum. frequentando igreja. E o que as pessoas viam em mim, né? Viam aquela menina que foi criada na Uhum. igreja, que nasceu para casar com um pastor. E a minha infância, Sim. Deus sempre falou isso para mim, que eu E casaria era? com um pastor, Meu sempre. Deus, olha que coisa. E eu entendo que Galdino é um pastor, ele Sim. pastoreou meu coração. Sim. Eu sempre digo que se alguém me perguntar, você vê Jesus através de quem? Eu sempre digo, através de Galdino. Glória a Ele Deus. sempre me ensina, ele Glória tem a um coração Deus. muito... E obra do Senhor, né? Ele tem um coração puro. Sim, sim. E eu sei que foi a transformação do Espírito Santo Meu que Deus. tirou as Coisa escamas dos olhos dele e deu Uhum. entendimento. Então, foi isso. Eu falei, ó, conheci. E foi bem engraçado, porque alguns primos, na época, a gente começou a namorar rápido. Alguns primos... Rápido o quê? Uma semana? Quando se conheceram? Não, uns 3 meses a gente já tava namorando. E aí, quando meus primos aqui em Garanhuns souberam, ligaram pra mim. Eu vim de Meu Recife pra ter uma Deus. reunião familiar. E eles disseram, a gente não vai, a gente não quer, a gente não é o que você merece. Porque ele se divorciado, com a filha, bebia. Sabiam que era o oposto Uhum. do que eu merecia, né? Uhum. E eu não enxergava nada disso. Na verdade, eu achava bem interessante, porque, como eu te falei, ele era muito transparente. Então, o que ele fazia mesmo. E o mais interessante é porque quando eu estava na igreja, eu tive um namoro de 4 anos e eu me frustrei nesse relacionamento. E eu lembro que eu falei com a minha boca, eu jamais namoro com alguém de igreja. Porque se na igreja a gente se decepciona, é melhor namorar com alguém do mundo. E eu estava semeando, né? Não sabia. No ímpeto da frustração. E foi isso que aconteceu. Eu casei com alguém do mundo. Namorei e casei com alguém do mundo, né? Menina, aí a gente vai vendo que as nossas palavras têm poder, né? Tem muito Glória a Deus que poder. Jesus sempre chega no meio do caminho. É. Mas é impressionante. Eu não sei o que foi que eu falei de ontem para hoje. Eu tava falando sobre alguma coisa, foi na brincadeira. Mas na hora me deu um temor. Eu disse, meu Deus, o que foi que eu disse? Jesus, foi brincadeira. Mas assim, palavras são sementes. A gente tem que ter muito cuidado. Muito Porque, cuidado. É o poder que tá na língua, né? tá na língua. De vida ou de morte. É verdade. Então, minha gente, tem coisa que nem de brincadeira a pessoa tem que dizer. Exatamente. Eu senti um temor assim na hora, quando você deu, opa, eu disse, ai, Jesus, não ouça o que eu disse. É desse jeito. Mas, de fato, Deus transformou a maldição em bênção, Sim. né? O que tinha tudo pra dar errado. Sim. Ninguém esperava que o nosso casamento desse certo. Os amigos dele diziam só vai durar um mês. Ninguém colocava esperança, só eu. Meu Deus, só tu, iludida, apaixonada. Iludida, apaixonada. Na verdade, eu não era iludida, eu era visionária. É, visionária, né? Depois que o negócio deu certo, né? Mas, de fato, a mão do Senhor nos alcançou, Sim, sabe? sim. Então, e era tudo muito intenso, foi aquela paixão assim, avassaladora. É, tá. Muito rápido, Sim, muito sim, intenso, sim. paixão, 3 né? meses, paixão, já tava ali namorando, que ele queria nem ver a cara. Exatamente. E aí, mas eu via coisas nele muito positivas. Sim. Ele era muito trabalhador, muito estudioso, esforçado, era um bom pai. Uhum. Mesmo tão novo, ele era um bom pai, isso me chamava muita atenção. Então, eu que tive um bom pai, eu jamais seria enganada com um pai ruim. Você foi ali reconhecendo Exatamente. características do que você queria, sim, como marido. Exato. E o engraçado é porque ele me disse que tinha tido uma visão, ele não disse visão na época, um sonho, eu acho. Ele disse assim, eu penso em casar e ter uma família grande, porque eu já me vi velho, numa mesa bem grande de madeira, com muitos filhos e netos. Eu disse, uau, acho que é isso. Eu gostei, porque eu também tenho a mesma visão. Acho que é isso mesmo. Mas manhinha foi muito crucial. A mãe dele também foi muito crucial, porque quando ele foi para a mãe dele disse assim, meu filho, seu coração dispara. Ela é uma menina de família, então continue, né? Quando ele começou a ver as diferenças, principalmente de costumes, e manhinha dizia assim, filha, você... Manhinha sabia que ele era um homem do mundo, né? Ela disse assim, filha, você não merece um casamento ruim. E eu sei que se você casar com ele, o Senhor vai transformar o coração dele, porque você é uma filha muito boa.
Amém. Ai, que coisa linda. E aí, aquela palavra era o que eu queria ouvir, né? Aham. Então, eu foquei nessa frase de manhã. Deus vai transformar o coração dele, porque eu sou uma filha boa. Eu plantei boas sementes, meu Deus. Mais uma vez iludida, Regina. Eita, meu Deus. É porque Deus é bom mesmo, né, prima? Ai. Não é o que a gente faz. E aí, a gente teve um início de casamento Sim. muito bom. Muito bom. E quando Júlia nasceu, foi que começou as dificuldades, né? Foi mesmo. Porque Então aí foi quanto tempo ali? Tu engravidou depois de quanto tempo que casou? 2 anos e meio eu engravidei. Ah, então foi tranquilo os 2 anos, né? Os Isso. 2 primeiros anos de A gente tinha as casamento. discussões de comportamento, de gostos, né? Normal, né? Vivência, né? Tava se adaptando a uma nova vida, né? Sim. Mas quando eu engravidei de Júlia, a ficha caiu, né? Eu não podia estar satisfazendo a vontade do meu marido. Agora eu tinha que educar uma filha e eu sabia que eu precisava levá-la para Jesus. Eita, Então, verdade. eu Ali já bateu uma recebi... responsabilidade, né? Exatamente, eu recebi a notícia da gravidez. E quando eu soube que era uma menina, eu disse, pronto, a referência dela será eu, né? Ela vai me ter como referência. E eu preciso voltar para a igreja, eu preciso me firmar na igreja. E foi quando eu bati o pé e disse, não, agora eu vou para a igreja. E ele me acompanhava, inclusive. Ele nunca fez objeção. Só, acho que umas 2 vezes que ele chegou alterado, tinha bebido, e ele disse, você não vai para a igreja, eu não fui. Fiquei em casa. Mas ele nunca fez essa objeção e me acompanhava. E Júlia foi um presente de Deus para minha casa, para minha família, né? Porque Júlia veio trazer a alegria, ela veio restaurar a alegria da minha casa que estava em luto. Então, eu sempre digo, Deus dá o filho, Deus dá a provisão e Deus estabelece um novo tempo. Então, eu tenho um tempo definido para cada gestação. Que coisa linda. Tudo que Deus foi forjando em mim, Galdino, a cada nascimento de cada criança. Então, falar de Júlia, eu tenho que falar de Pedro, né? Nesse contexto, eu perdi Pedro, que foi um processo muito dolorido para mim. A gente Pra quem não morava sabe, né? Seu irmão mais velho, ele do meio. era Meu teu irmão irmão do do meio. meio. Decinho, que é o primeiro, né? Isso, Aí ele Decinho é o de é o meio e tu é a primogênito. caçula. Isso, a caçula. Ah, que massa. E todos nós fomos criados na igreja, né? Sim. Decinho sempre teve um coração muito puro. Até hoje, várias vezes eu passo pelo corredor do quarto e ele tá de joelhos orando. E ele intercede, nome a nome. Amém. Conheceu, ele já virou intercessor. Eu espero que ele esteja intercedendo por minha vida. Não tenha dúvidas. Eu preciso... João? Por nós, né, João? E ele é uma coisa linda mesmo, Sim. ele tem um coração puro. E eu sempre digo, as pessoas quando olham para ele devem achar que nós cuidamos dele, né? Mas ele cuida de vocês. ele né? cuida da gente, porque o preço que ele paga em oração por minha casa, pelos meus pais, o cuidado dele, ele se preocupa desde o comprimido que meu pai toma e minha mãe, a estar nesse lugar mesmo, né? Nesse lugar de batalha espiritual, Sim, ele que sim. de fato Não, eu tá ali fico de joelhos dobrados. impressionada como aquele menino trabalha. Porque Exato. assim, pessoal, ele é uma pessoa que tem síndrome de Down, Síndrome né? de Down. E já a maioria deles, quiçá todos, né, tem problema de coração, tudo Sim, ele isso. usa marca-passo. Hoje ele já tem marca-passo, né? Isso. Eu tive um irmão também, síndrome de Down, né? Pra quem não sabe, faleceu com 9 anos, quando eu tinha 7 anos de idade. Então, Decinho, pra mim... Tu lembra do meu irmão, prima? Lembro, sim. Se chamava Wesley. Inclusive, se eu tiver um menino, vai se chamar Wesley. E Decinho, assim, principalmente quando o apelido dele era Pinho, né? Quando o Pinho faleceu, Decinho era uma pessoa que eu olhava assim e lembrava muito dele, né? Lembrava muito até hoje, assim. Lembro muito do meu irmão, olhando pra ele. E assim, eu fico impressionada como Decinho trabalha, que coisa linda. E ele sente prazer, né? Não, nos encontros com Deus, eu fico, meu Deus do céu, se juntar aqui uns 2, 3, não dá a energia desse menino. Exatamente. E é o prazer dele. Não, Então, é um encontros, prazer. acampamentos, as feijoadas da igreja, ele Verdade. ama, sente prazer. Verdade. Ele nasceu para isso, eu acho que ele nasceu para servir. Coisa Então, Decinho foi o único que não saiu de casa, né? É a nossa pedra preciosa. Ele ficou Verdade. pai e mãe. Verdade. Então, eu e Pedro, nós fomos morar em Recife. Ele, formado em Direito, e a gente dividia apartamento com o Felipe e Rafa, na época. E foi quando ele Morava faleceu. você e mais 3, era? Felipe e Rafael, primos, né? Tá. Moravam nós 4 no apartamento. E ele estava no auge, iniciando a carreira dele como advogado.
Estava bem, tinha inaugurado o escritório há pouco tempo. Que bênção. E no acidente de percurso, ele perdeu a vida. E isso foi muito dolorido para mim. Dolorido por duas coisas. Eu estava perdendo meu irmão e minha mãe me educou para ser cuidadora. Ao mesmo tempo que ela me educa para ser cuidadora, ela me educou para ser independente. Então, eu fui crescendo pronta para cuidar de qualquer pessoa, de qualquer situação. E para não ter expectativa masculina, né? Ser aquela mulher totalmente independente. Independente, sim. Ela me educou assim. Sim. Mas pode ter certeza que o filho sempre observa o que a mãe faz. Então, a minha mãe Sem sempre dúvida. foi uma mulher muito sábia, uma mulher que cuidou. Até hoje ela cuida, ela zela. Então, não teria como eu ser uma feminista. Jamais seria. Sim. Porque o exemplo da minha casa era uma mãe muito preciosa, uma mãe que cuidava do marido, que edificava, que sempre estava se preocupando com os filhos. E meio que eu sou uma cópia dela. E quando eu morava em Recife, eu adotei Pedro como filho, Felipe e Rafael. Então, alimentação, cuidado com roupa, eles não faziam nada. Eita, meu Deus, depois eles passaram bem, viu? Passaram Era muito bem. engraçado, porque de manhã eu ia para a faculdade e eu não tomava café, que não dava tempo. Mas eu deixava o Quilk de Pedro, a vitamina de banana de Felipe e o leite com Nescau de Rafael, já na mesa. Mas o quê? Veja, Jesus. para você ter uma ideia como eu tinha prazer Sim, em cuidar deles, né? E Deus já foi lhe querendo ou não, lhe treinando nessa etapa para você ser a mãe nem que você sabia hoje, eu né? que era um treinamento, né? Então, eu adotei ele. Eu me sentia muito responsável, apesar de ser mais nova. E eu acho que a mulher tem isso, né? Que ela desenvolve mais rápido, ela se torna mais responsável. E eu fui a mãe dele em Recife. Então, a sensação que eu tinha era que eu não tinha cuidado. Para mim foi muito dolorido esse tempo. Primeiro porque eu achei que não tinha cuidado suficiente, não tinha tido os cuidados suficientes. E depois Você acabou tomando muito para si a culpa do acontecido. Aconteceu isso de você achar que foi sim, você, que poderia não ter feito que assim, assado. eu acho que todo mundo que perde alguém abruptamente tende a ter isso, né? Eu poderia ter feito isso, fulano poderia ter feito isso. E se eu tivesse feito isso? Então eu fiquei com isso muito Várias tempo. incógnitas, né? E uma das coisas que me marcaram muito é porque eu sempre fui muito justa. Então, quando aconteceu, eu fiquei refletindo sobre a nossa jornada. E eu percebi que muitas vezes eu agia mais com justiça do que com compaixão. Isso mexeu muito comigo. Então, eu era a pessoa da igreja que não revelava o caráter de Jesus. Ele se afastou, ele estava do mundo. Mas quando eu precisava revelar Jesus, eu achava que... Antes de morar em Recife, eu dizia assim, eu estou num nível espiritual mais elevado, eu não vou discutir com você. Tu verbalizava isso? Verbalizava. Mas o quê? Era, pra você ver. O quanto eu era orgulhosa, né? Sim. E isso a religião que faz. A religião nos cega, inclusive o entendimento. E eu era bem cega em relação a isso, mesmo dentro da igreja. A pastora Liane, que passou por aqui, né, prima, ela falou que ela passou anos jejuando, orando pelo marido, mas quando ela começou a revelar Jesus em 3 meses, ele se converteu. Exato. É a diferença, né? O proceder é que conquista, não é o que você fala. Exato. É o proceder Nem o que vai, você faz, e nem mas o que quem você você faz. se torna, né? E aí, como eu fazia muito na igreja, eu achava que eu era realmente um ser evoluído. E quando ele veio a falecer, para mim foi muito frustrante. Deus sempre foi muito cuidadoso comigo, porque aonde ele me colocava, ele levantava pessoas para cuidar de mim. Então, eu tinha uma amiga de faculdade, Cíntia, que ela era minha vizinha, a gente estudava na mesma sala e ela morava no prédio, no fundo do meu prédio em Recife. E quando aconteceu, ela foi a primeira pessoa que eu liguei. E o pai dela, a minha tia Lete e o Aloísio, que são gideões, Que bênção. uma bênção do Senhor na minha vida. E eu lembro que quando eu vi toda a situação, eu me ajoelhei em frente ao prédio. E eu ficava dizendo assim, gente, vamos orar. Deus pode ressuscitar ele. E eu lembro que ela, tia Léa, ela não disse assim, levante, não adianta. Ela se ajoelhou comigo e ela chorava comigo. E isso marcou muito, assim.
o cuidado deles. Era Jesus sendo revelado através da vida deles. Ela não precisava falar nada. Ela fazia exatamente o que eu pedia. Ela ficou comigo de joelhos muitas horas. E Aquelas pessoas que tomam as nossas dores como se fossem delas, né? sim, essa família é muito preciosa. Até hoje eles falam no meu coração, sabe? Cíntia hoje é casada, né? É quase minha discípula. Também tem 4 filhos. Que bênção. Mas ela é evoluída que eu, porque ela é homeschool. É o quê? Homeschool, ela educa os filhos em casa, ela e o Ah, esposo. é Ibson. evoluída. Acho chiquérrimo. E até hoje eles são vozes para mim, Galdino, né? Bênção. Como casal. Mas eles me ajudaram a passar por esse tempo. Então, eu chegava do trabalho, eu não conseguia subir no elevador pro apartamento. Eu ficava no hall esperando meus primos chegarem pra gente subir junto, porque eu não tinha coragem de entrar no apartamento sozinha. E isso foi me ensinando, né? Eu preciso ter mais compaixão, eu preciso ser uma pessoa que realmente tenha compaixão. O olhar de Jesus, o coração de Jesus se movia de íntima compaixão, né? Então, quando ele via aquelas multidões, ele não tava, aquele é um prostituto, aquele é um beberrão. Pelo contrário, o coração dele se movia de íntima compaixão. Verdade. E eu me via tão longe dessa realidade que isso chegou a ser uma tortura para mim durante muito tempo, sabe? Então, isso aconteceu em julho. Em janeiro eu casei. E julho de que ano, primo? 2009. E aí, eu casei. Na tarde do meu casamento, eu lembro que eu fiquei sozinha no hotel, né? Dia da noiva. E eu pensava muito nele. Meu Deus, ele ia ficar feliz. 6 Tá meses aqui, depois, né? Mais ou menos. tá faltando alguém, né? E a ferida faz isso. Você só consegue romper com o ciclo de ferida quando você começa a substituir o que você pensa, o que você fala. Porque o que a gente pensa, a gente comunica. Então, eu sempre ia para esse lugar de lamento, esse lugar de dor, mesmo em dias cruciais, Felizes, né? né? Meu casamento, minha formatura e o nascimento de Júlia. E aí, quando eu vi Júlia nascendo, era como se o pessoal sempre fala, né? Que quando um bebê nasce, uma mãe nasce também. Mas quando Júlia nasceu, eu me senti renascendo também. Foi. Nesse processo de luto, eu desenvolvi arritmia cardíaca. Então, eu passava muito mal. Eu já passei por muitas situações difíceis. Eu estava noiva de Galdino. E saí do trabalho, entrei num ônibus para ir para casa. E no ônibus a minha vista começou a escurecer. E eu desmaiei no ônibus. Meu Deus. E como eu disse, Deus sempre me cercou de muita bondade. Então, uma mulher que estava do meu lado abriu a minha bolsa, em Recife, minha gente. Em Recife, né, minha gente? Um dos estados mais perigosos dessa nação. E a mulher abriu a minha bolsa, pegou meu celular e ligou para o amor. E disse, olha, eu acho que eu tô com a sua namorada e ela tá passando muito mal. Ela tá desmaiada. E o hospital mais próximo que eu tô aqui é o Hospital do Servidor. Aí ele, pode descer com ela que eu já tô indo pra aí. No trânsito em Recife. E ela ficou comigo até ele chegar. Uau. E no dia do meu casamento eu passei muito mal. Eu passei a tarde nutrindo aquela ferida, né? Me lamentando porque ele não estaria comigo. Então, na hora do meu casamento, que o pastor começou a pregar, eu comecei a passar muito mal. Então, eu começava a sentir meu coração. Parava e depois Como se acelerava fosse muito, entrava em crise. uma crisezinha de pânico ali, alguma coisa, Isso, né? uma ansiedade exacerbada, né? E a cerimônia teve que parar. Antes de ir para a recepção, a gente teve que parar na farmácia para tomar medicação, para seguir para a recepção. Então, a festa do meu casamento eu não usufruí, porque eu não estava bem, meu psicológico não estava bem. E essas dores a gente não comenta, né? E ninguém sabia o que se passava. Você não conversava isso assim? Depois do meu casamento, eu fui procurar ajuda, né? Fui para José Barros, que foi uma bênção na minha vida, sempre me tratou. Aí você procurou um psicólogo, tá? Porque Não, nunca procurei psicólogo. No período eu tomei, nas semanas, eu tomei remédio para dormir, sendo que deu efeito rebote. Passava a noite acordada. Misericórdia. E foi aí que eu decidi casar. Porque quando aconteceu, eu disse, vou voltar para Garanhuns para cuidar do pai e mãe, porque eu sei que para eles vai ser muito difícil. E como eu tinha sido treinada para cuidar de pessoas, o que eu tinha de mais precioso eram meus pais, né? Então, e Galdino disse, você não vai, a gente vai casar.
E nesse período eu tomava medicação e eu não dormia, passava a noite acordada. Ele trabalhava o dia inteiro, o Galdino, e ele passava a noite sentado comigo do lado da cama. Meu Deus. E foi nesse contexto que eu disse, não, ele realmente é um homem pra casar, né? Ele podia me deixar, amanhã eu trabalho, não posso ficar aqui com você, eu vou pra minha casa, mas não, ele passava a noite inteira sentado, com o olho fumaçando vermelho, e ele aqui, o coitado. E aí eu disse, meu Deus, como ele é companheiro. Eu acho que eu vou casar com ele mesmo. E foi nesse auge de dor, de esperança de dias melhores que a gente resolveu casar, né? E a gente casa em janeiro. Então, Galdino sempre foi muito provedor, nunca tive problema com isso. Ele sempre foi provedor, sempre foi muito cuidadoso, muito carinhoso. Então, as coisas que ele fazia, eu não tinha ciência, né? Fora de casa. Como ele sempre trabalhou muito, eu não tinha noção do que ele trabalhava fora. Mas Júlia nasceu e Júlia nasceu com muita graça. Então eu via que Júlia alegrava muito a vida dos meus pais. Depois de tempos de anos de dores, Júlia veio trazendo um fôlego assim aos meus pais, sabe? E dizem que uma criança é um novo ciclo também, né? Sim. Que começa na E vida eu de uma sempre digo, pessoa. Júlia é um tempo de alegria. E para quem não conhece, né? Mas ela é uma menina super alegre, nasceu sanguínea, né? Para alegrar. É hemorrágica, Ela é sanguínea inclusive. hemorrágica. Mas é isso que Deus faz, né? E quando foi esse tempo, assim, de que você começou tanto a aprender com o teu processo, o teu romper mesmo de entender tantas coisas em Deus, entender que Deus, ele é soberano sobre tudo que Sim. acontece, né? Porque se Deus quisesse ter poupado, teria, né? E aí são aquelas coisas que a gente vai olhando assim e vendo, sabe, se eu vou confiar e descansar, Isso. né, E em demorou um você. pouquinho. Tive Júlia. Com 1 ano de Júlia eu já estava em crise no casamento. Foi quando Júlia fez 9 meses, eu só pensava em divórcio. Eu não queria mais. E quando ela fez 1 ano e meio, ela adoeceu, teve uma infecção. E lá em Recife, Hospital da Unimed, Santa Joana, ninguém descobriu que a Júlia tinha. E eu vim embora. Meu pai foi me pegar Meu em Deus. Recife. E no mesmo dia a gente veio para Garanhuns, foi para Cláudia, né? Cláudia medicou ela. Uhum. E é a mão de Deus, né? Porque o normal é todo mundo sair do interior para ir pra capital para se descubra o que tá acontecendo, Então né? fez o regresso, O né? meu é a mão de Deus. Deus estava muito engraçado. 6 meses antes disso acontecer, eu encontrei com uma pastora na casa de Painho. A casa de Painho sempre foi um lugar de receber muitos pastores, né? Uhum. E ela me perguntou: você gosta de Recife? Eu gosto. Então tinha meu emprego, eu estava muito bem. Uhum. Galdino muito estável na empresa, na Coca-Cola na época. Aí ela disse: você pensa em voltar para Garanhuns? Aí eu disse: quem sabe um dia? Eu nunca pensei na possibilidade. Não. Hoje eu não penso. Aí ela disse: eu preciso te dizer que Deus vai soprar um vendaval. E você vai vir o mais rápido que você pensa. E eu disse: que mulher louca. Na minha É de Deus, cabeça, né? não. Não é Deus, não. Impossível. Na minha cabeça, impossível, não tinha. Uhum. Mas, de fato, um vento soprou. E eu vim para tratar a Júlia. Na semana, no 9º dia de tratamento, eu ligo para Galdino e digo assim: não volto para Recife. Eu vou arrumar um emprego em Garanhuns. Eu tinha feito o curso de Pilates, então, Uhum. Pilates era um auge. Disse: vou para Garanhuns, vou abrir um estúdio de Pilates. Uhum. E vou conseguir um emprego pro interior, né? E vou. Não depende de você para nada. Ali tu já estava separada? Estava o quê? Em crise? Não, a gente estava em crise, né? A gente vivia em constantes crises, porque o jugo desigual começou a pesar demais. Ele começou a aprontar. Ele bebia muito, né? Então ele era ilimitado. Quase todos os dias, ele saía da empresa, ia beber, e eu Menina. já não acompanhava mais ele. Sim, porque também você já estava E com voltando uma ali pros... bebê, né? e estava, né, Já enfim, assim. outras responsabilidades ali já. E aí foi assim, eu não cheguei a declarar que a gente ia se divorciar. Eu disse assim: se você conseguir sua transferência, tudo bem, mas se não, eu não volto mais para Recife. E assim foi, né? Eu abri o Chico Pilates. No primeiro mês eu bati o recorde de matrícula, comecei a faturar bem, Uhum. sim.
Comecei a trabalhar em São João, comecei a trabalhar aqui em Garanhuns e estava muito bem independente. Sim. E ele conseguiu a transferência para Caruaru. Foi quando eu saí da casa dos meus pais, nesse período, a gente alugou uma casa aqui em Garanhuns, foi morar, mas foi o pior tempo do nosso casamento, Ixi, porque ele piorou muito nesse tempo. foi nada. E eu comecei a ter experiências com Deus de vê-lo, sabe, de ouvi-lo. Então eu estava cuidando de Júlia e uma vez a gente adormeceu no sofá. E eu sonhei que eu recebi uma ligação, alguém dizendo que ele tinha sofrido um acidente. E eu acordei com um vento que derrubou todos os porta-retratos do meu rack. Meu E Deus. na hora eu levantei e comecei a orar pela vida dele. E tudo que a gente ora, a gente ama. Quando você começa a se gastar por uma pessoa, Deus vai renovando o amor que você sente por ela. E eu comecei a estar nesse lugar de... Nisso chega Zoroastro no meu estúdio de Pilates, que era da Ebenezer. Hoje ele está em outro estado. E ele disse, professor, eu tenho um convite para você. Aí eu, pode falar. Aí ele disse, eu queria muito que você fosse para uma rede de casais. E eu ri. Eu disse, logo rede de casais. Se fosse de solteiro, eu ia. Brinquei com ele, ele disse, não, mas se ele não quiser, você pode ir sozinha. Eu, tá, tudo bem. Então eu vou só. Certa que ele não ia ir. Não ia aceitar, né? Quando ele chegou de Caruaru, eu disse, tem um convite de um aluno. E eu queria muito agradar o aluno. Ele disse, a gente vai. Foi nada. E eu fiquei Passada. sem esperar. E era na Ebenezer, que a gente chegou lá. Na Então era mesmo escada. antigamente, era na igreja a rede de casal, né? Sim, Era mesmo. exatamente. E aí, quando eu subi as escadas da igreja, Ah, eu encontrei com a pastora Aline. é. E ela me Ela abraçou. lembra de tu, né? Da E ela Jardim, lembrava de né? mim adolescente, né? Aham. E ela me abraçou, mas eu já estava tão ferida de religião, de igreja, que ela disse que uma porta tinha mais vida que eu. De tão fria que Fria. tu Como eu me tornei tratou ele. fui me tornando cada vez mais independente, eu me tornei uma pessoa muito fria. Então eu não queria que ninguém me acessasse. Não queria revelar as minhas dores, não queria me expor. Que era aquilo que a gente estava conversando na estante, né? Sempre que eu percebo alguém se afastando, a pessoa que evita o contato com os irmãos, ou ela não quer se expor, ou ela Sim. não quer ser confrontada. O problema sempre vai estar na pessoa, né? Sempre é Exatamente. isso, porque, não vou, né, fulano, né, as pessoas não me chamam, né, sou rejeitado, né, é patota disso, patota daquilo. Eu sinceramente, tudo bem que eu sou uma sanguínea, eu me encaixo fácil nos cantos, mas mesmo se não fosse assim, nós precisamos nos tornar pessoas elas que queiram estar perto de nós. Sim. Não que eu queira me enquadrar nem nada. E até conversei com a pastora Lida assim, o tempo desse, eu disse, olha, sinceramente, se me chamarem, mas se não me chamarem, mãe, eu tô tão feliz, Resolvida, né? tão resolvida, que eu nem imaginava que eu ia amar minha própria companhia. Que às vezes eu só quero estar com eu mesma. Eu só quero estar com eu mesma, em casa, fazendo minhas coisinhas, lendo minha Bíblia, no meu tempo. Porque é isso, é a gente se amar. Saber que o mais importante nós temos, que é o Senhor. O amor de Jesus é E a gente suficiente, crescer né? de tal maneira, né, prima, que as pessoas queiram estar perto de nós. Não que a gente tá correndo atrás de ninguém, Sim. né, mas as pessoas queiram estar perto da gente. Então, se você é essa pessoa que muitas vezes está se sentindo assim, né, tá ferida, Deslocada, né? deslocada, ou achando que ninguém olha para você, né, na verdade, a gente precisa... E muitas vezes tá só mesmo nesse tempo, né? Que é pra Existe gente, processo que a gente vai nesse estar só, né? nesse processo a gente tem que estar só para que o Senhor construa em nós o que Sim. só Ele pode fazer. O próprio Jesus foi pro deserto só. Ele tinha que passar pelo deserto E o para Espírito suportar. Santo que manda ele para lá, né? Sim. Não é inimigo, não é Exatamente. demônio, né? É o O demônio, Espírito pelo Santo. contrário, leva Jesus para o mais alto, para onde todo mundo quer ir. O demônio leva ele para lá, mas o Espírito Santo leva ele para onde ninguém quer ir. Que é Exatamente. deserto. Ninguém Então a quer. gente precisa estar no Senhor. Por quê? Se eu estou com o Espírito Santo, o deserto é o melhor lugar. Sim. Qualquer lugar com o Espírito Santo. O Qualquer centro da lugar. vontade de Deus é Isso. o lugar mais seguro, né? Exato. Por mais que haja perdas, por mais que haja dores. É.
Se o Espírito Santo está comigo, ele É. prometeu que estaria comigo todos os dias. O Espírito Santo isso. está conosco todos os dias de nossas vidas. É verdade. Então a gente pode confiar nessa verdade, a gente pode descansar nessa verdade. Mas só quem pode acessar somos nós, né? É A verdade. verdade já foi liberada. A gente escolhe se acessa ou se a gente continua na mesmice. É isso. Como Luiz Hermínio diz, né? Adão se perde no paraíso, Jesus, né, se encontra no deserto. Exatamente. Então, assim, não tem a ver com o ambiente. Tem a Isso. ver com quem nós somos, Exatamente. com quem nós estamos nos tornando. Então, de fato, não fuja, irmão, da comunhão. Não fuja da comunhão, Exatamente. porque é na comunhão que nós crescemos, desenvolvemos, amadurecemos. E se você está Ferro vivendo... afiando ferro. Ferro afiando ferro. E se você está vivendo um momento que hoje você percebe que está meio deslocado, saiba que o Senhor está querendo ter um tempo com você. Sim. Precisando construir coisas em você. E em vários momentos da nossa vida a gente vai passar por isso. Não é porque hoje nós estamos cercados que Deus não vai levar a gente para um lugar. Porque muitas vezes nós estamos cercados e se sentindo sozinhos. Por quê? Porque Deus quer um tempo de intimidade, conosco, né? de intimidade. Né? E aí tu vai para esse tempo, né? Tu fosse para esse tempo, não, né? E aí o interessante é porque quando a gente chega nesse lugar que eu recebo esse abraço da pastora, a Claudine disse assim, eu nunca vi alguém abraçar com tanto amor. A pastora não falou nada a ele. Uhum. Ela só disse assim, que coisa boa você aqui, Ré. E me abraçou. Ele foi totalmente impactado. E eu creio que a gente carrega a presença, né? Nós carregamos a presença do Senhor. E a pastora estava carregando a presença do Senhor. Por isso que impactou tanto positivamente na vida de Galdino. E aí, no domingo, ele quis ir pro culto. E a gente começou a frequentar a Ebenezer. E eu sempre muito fria. Sem querer exposição, sem querer relacionamento. Na verdade, eu pensava, esse pessoal da igreja, quando se aproxima, tá querendo alguma coisa. Filha da mãe experiente, se jurando a que tirou os PhD tudo de igreja, só porque tinha nascido dentro da igreja, já... Exatamente. Mas nisso eu descobri que tô grávida de Laura. Não é difícil, né? Você descobrir que estava grávida, assim, mas... Descobri a gente nessa crise, indo de vez em quando para a igreja, descobri que tô grávida de Laura, foi um tempo bem difícil, bem desafiador. Com 26 semanas entrei em trabalho de parto, era o próprio Deus me levando ao deserto. Menina, porque o normal é 32, é primeiro quantos? O normal? 39 semanas, 40 semanas o parto. Nossa! Entrei com 27 semanas, tive que ficar de repouso, então eu precisei parar de trabalhar, que era a minha segurança. Pronto. E era o Senhor me levando para o deserto, né? O Espírito Santo estava me amor. levando. Juju já estava com 2 anos nisso. Júlia sempre foi muito esperta, sempre gostou de música. E eu lembro que eu fiquei numa situação bem difícil, assim, muito tempo na cama, não podia fazer esforço. E ela chegava da escola, ela não almoçava, ela ia direto no quarto, sentava do lado da cama. O normal de qualquer criança era chegar, abraçar, beijar a mãe e querer chamego. Ela sentava como se ela tivesse convicta que estava fazendo algo. E eu sei que ela estava fazendo algo do próprio Deus. Ela sentava do lado da minha cama. E ela começava a cantar, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. E essa música, ela começava a me preencher, sabe? Meu Deus do céu. E aí eu comecei a falar com Deus. Senhor, eu quero a minha família. O Senhor vai tocar no coração de Galdino. E eu comecei a ser uma intercessora de Galdino a partir disso. Deus começou a revelar a mulher orgulhosa que eu era, manipuladora. E tinha que ser do meu jeito. Então, eu fazia tudo para ser do meu jeito. O Senhor foi me revelando quem eu era. Mas aí, quando eu já estava no final da gestação, a gente encontra Rony, da Bebelu. Rony foi um amigão, né? Sim. E Rony foi aquele que falou de Jesus para Galdino de forma direta. Então, ele evangeliza Galdino e já inscreve Galdino no encontro com Deus. Normal, né? Porque todo mundo... E eu podia... Tu sabe como ele me levou pro encontro? Sem uma peça de roupa. Me jogou dentro do carro dizendo que ali era o encontro com Deus. Eu nem me lembro. Bem típico. Bem típico, sem nada. Agora vê que coisa que interessante, porque eu cresci dentro da igreja também, né? Mas eu nunca tinha tido experiência com Deus.
E eu fugia de batismo nas águas como o diabo foge da cruz. Porque eu achava que era uma responsabilidade. Se eu descesse as águas, eu ia ter que me comprometer. E como todo mundo que não está querendo se firmar, Sim, pensa que... compromisso sério. Né? E eu faço um encontro com Deus ali, vestindo a roupa do povo. E desço as águas. Na Coisa maior linda. alegria do Glória a mundo. Deus. Firme e decidida que era aquilo que eu queria para a vida toda. E Rony, para quem não sabe, né, é um grande amigo nosso que faleceu há uns 3 anos, mais ou Deixou menos. um legado lindo. Devido a um câncer, né, muito violento que ele teve, mas deixou um legado extraordinário. Mal sabe ele o tanto de pedra que ele vai andar curvado na cabeça dele. É verdade. E aí, E ali, Rony desce a lenha no homem. E aí ele vai para o encontro com Deus. Hum. Foi bem interessante, porque no meu processo, eu comecei a interceder por Galdino, né? Sim. Mas eu já estava bastante ferida. E uma pessoa ferida, ela tem o gatilho dela. Então, qualquer atitude de outro que vá machucar, ela repete. Uhum. Então, quando eu via pessoas da igreja querendo se aproximar de mim, eu era super educada, mas no íntimo, eu estava repelindo. Uhum. Não quero contato, bem. Não quero. Foi bem interessante. Galdino lá no encontro, a pastora mandava mensagem para mim, se você vai receber um marido novo. E Galdo colérico, né? Olha, não se iluda, porque ele consegue entrar em qualquer grupo. Ele consegue fazer parte, ele é muito bom nisso. Então, não se frustre, não. Ela é mulher, tenha fé. Creia tão somente. E Galdino saiu de lá, de fato, transformado. Meu Deus, ele teve um encontro real. Ele teve um encontro real com Jesus. Ai, meu Deus. Falando nisso, eu tenho encontro com Deus daqui 2 semanas, né? 2 semanas. Desde então, a gente nunca deixou de trabalhar em encontro com Deus. Foi mesmo. Há quantos anos já? Mais de 10 anos. Acho que a gente já está no 15º, 18º encontro com Deus, quando a gente trabalha. Não sei ao certo, mas... Pensa. E Galdino saiu transformado daquele lugar. Era impressionante. E a paixão que ele saiu do encontro permanece até hoje. Meu Deus. É uma coisa linda. Mas quando ele saiu do encontro, ele resolveu me confessar algumas coisas. Eita, meu Deus do céu. E no dia que, quando ele sai do encontro, no domingo, na hora do culto eu começo a ter muita contração. Então eu achei, Laura chega hoje. Meu Deus. Então eu vou pro hospital. Todo mundo achou que eu ia parir, Laura. Vou pro hospital, mas as contrações diminuíram e não voltaram. Então, eu continuei tomando medicação e marquei o parto. E fui fazer o parto de Laura. Fui fazer a ultrassom, na verdade. Quando tava lá, ele disse assim, eu preciso... Esperando pra fazer a ultrassom. Eu preciso te falar algumas coisas. Ô, meu filho, fala depois. Ai, eu de boa. Pode? Nem imaginava. Porque eu sempre fui muito dedicada com minha esposa. Sim. Eu amo ser esposa, eu amo cuidar da nossa casa. Então eu era a mulher perfeita. Por mais que ele bebesse muito, eu não esperava. Traições, mentiras, de fato, eu não esperava. Porque eu era muito boa em todos os papéis que uma mulher precisa desempenhar dentro de casa. E por mais que a gente tivesse em crises... Mas entender que não tem a ver com... É importante a gente entender que não tem a ver com você, aquilo que você fazia. Você era, amém, glória a Deus, uma pessoa que tem uma personalidade ali, leal, fiel. Você desenvolveu um bom caráter, tudo isso. Mas nós entendermos que nós não afetamos ninguém, né? Não é nós, é o Espírito Santo que convence. É Ele que transforma. Nós podemos ser agentes. Vivendo o que o cristianismo propõe para a gente, né? A gente pode revelar o Senhor, mas quem faz a boa obra é Ele. Exatamente. Então, mas tu tinha uma mentalidade de, sou boa demais, não é possível que Ele está fazendo isso comigo. Não vai fazer nunca. Que era pelos teus méritos, né? Exatamente. E aí ele vai e começa a confessar todos os pecados dele. Então, Laura, que queria nascer o tempo todinho, na hora, eu sinto a minha barriga nascer. Ela simplesmente subiu. E eu fui para uma cesárea. E tu tinha tido normal? Não, Júlia, eu entrei em trabalho de parto, mas não tinha dilatação suficiente, a gente esperou o limite e foi para cesárea. E Laura, que provavelmente seria normal, porque eu já estava em trabalho de parto em repouso, então a hora que eu quisesse, viria, né? Mas ela muda de posição, eu fiquei muito nervosa. E aí a gente segue para uma cesárea.
Meu Espírito Santo. E aí, Laura marca um tempo de restauração. Júlia trouxe alegria à minha família, meus pais, à minha casa, à minha vida. Júlia trouxe esperança. Laura vem trazendo, marcando um tempo de restauração. Então, eu fiquei ainda mais ferida. Então, quando ele começa a falar as coisas, a primeira coisa que eu falo no consultório é: eu já lhe apresentei Deus, eu cumpri a minha missão. Mas pra mim já deu. Ele, como assim? Ele ficou louco. Ele chorava lá no consultório médico. Dizia assim: Deus perdoa, mas eu não consigo. Não quero lhe perdoar. Eu perdi o meu irmão e eu vou saber viver tranquilamente. Se eu perdi o meu irmão, que eu cuidava dele, então, mais uma vez, eu fui lá na ferida e eu mesmo trazia aquela ferida, sabe? E eu fui nutrida nesse tempo pela pastora Aline, ela ia lá no Instituto Pilates. A vida da pastora Aline sempre falou muito comigo, a forma que ela tratava os filhos, o pastor Júlio. Então, ela foi me ensinando sem palavras. Era o proceder dela que me ensinava. Inclusive, vou deixar aqui nas descrições desse vídeo a palavra da pastora também, que a gente falou tanto sobre ela aqui nesse episódio, né? Exatamente. E aí, Deus foi me cercando e chegou a minha vez de ir para o encontro com Deus. Laurinha tinha 2 meses. E Eu trabalhei nesse teu encontro. abriram Eu exceção. tava lá. Suelen e Edson ficaram cuidando de Laura, só levava a Laurinha para mim na hora da amamentação. Foi um tempo que Deus veio sarando todas as minhas feridas. E como eu te disse, eu tinha arritmia, né? E eu tomei café da manhã, lá no encontro, entendendo que Deus, no primeiro dia eu já entendia que Deus estava querendo mudar a minha identidade, que era um novo tempo para mim. E eu fui pro banheiro depois do café da manhã. E eu tomava remédio controlado. O Edja, quando eu baixo a calça, o comprimido, a cartela cai dentro da bacia. Eita glória! Grande é o Shaddai. E aí eu disse a Deus: Senhor, eu entendo que o Senhor me trouxe para esse lugar para curar. Meu Deus. Não só a minha alma, Que coisa linda. mas a minha saúde física. E eu nunca mais vou tomar remédio. Amém. Desde então, eu nunca mais tomei remédio. Meu Deus. E Não teve sinto mais nada. Meu Deus. Eu sofri muito com arritmia. Assim, de pegar um táxi amamentando Júlia. Júlia era bebê, ficava em hotelzinho. Então, eu saía do trabalho, pegava a Júlia, não tinha carro na época, de táxi. E eu perdia o controle de esfíncter. Ou seja, eu podia fazer xixi e cocô e eu não conseguia controlar. E eu cheguei a fazer cocô. Eu amamentando Júlia. E eu disse: rapaz, eu não estou sentindo bem, então corra. Nesse dia tinha trânsito em todas as vias que davam acesso à minha casa. E eu fiz minhas necessidades dentro do carro. Foi, não. Foi, pra você ter o mínimo, assim. E para as pessoas entenderem o que os problemas emocionais podem levar o ser humano, né? E é o mal do século. Coisas que a gente não quer abrir, que a gente não quer falar, coisas que a gente quer ficar alimentando ali, alimentando aquelas feridas, a mente, né? ninguém sonda a mente, só o Senhor. É. E como eu não queria me expor, como eu tinha sido feita para cuidar, eu não poderia mostrar a minha vulnerabilidade a ninguém. Não poderia. Meus pais já estavam sofrendo muito, então não ia chegar com um problema dizendo que eu não estava bem emocionalmente, né? Então, eu desenvolvi a arritmia, mas lá no encontro com Deus eu saí curada. Então, eu saí curada de alma, eu saí curada fisicamente, liberei perdão para mim, que o mais importante é quando você consegue se perdoar. Eu não me perdoava pela morte do meu irmão, mas lá eu entendi que é a soberania de Deus. Entendi que todos os nossos dias estão escritos e determinados. Nada foge. Deus não é pego de surpresa. E eu me coloquei no lugar de filha, né? Então, Senhor, nada que eu aprendi na jornada pode me alimentar hoje, porque o nosso alimento é diário. O pão nosso, Deus nos dá a cada dia. Então, todos os dias é um pão novo. Isso mesmo. Todos os dias eu preciso ir para Jesus. Você precisa ir para Jesus todos os dias. Porque é lá que Ele vai renovar as nossas forças. É lá que Ele vai disponibilizar uma nova misericórdia. É lá que Ele vai nos erguer. E é lá que Ele vai nos ensinar que o amor sempre vai sobressair a dor. Não importa a dor que a gente esteja passando. Essa dor é transitória. Porque o amor do Senhor nos garante isso.
O amor do Senhor encobre multidões de pecados. O amor do Senhor sara, restaura, ergue, tira de trás das malhadas e coloca assim num podcast. Para expor quem não queria se expor, vem para um podcast. Oh, meu Deus. Só o Senhor para fazer isso, sabe? Só. E lá eu saí totalmente apaixonada por Jesus. Esse encontro com Deus, ele mudou a minha vida, mudou a vida do meu esposo, nosso lar. Que ferramenta abençoada, né? É uma ferramenta muito abençoada. Uhum. Existe muito amor, né? Demais. E aonde existe amor, existe liberdade. E a liberdade liberta, nos deixa totalmente livres para desfrutar do Deus vivo. Não é... E nosso pai diz, né? Você pode ter tudo se não tiver amor. De nada serve. Então é uma força propulsora. Isso. É porque o amor é o próprio Deus, né? Ele é o amor. Deus é amor, sabe? Enfim. E eu saí do encontro com Deus super feliz. E nesse tempo o Galdino estava morando em Belo Jardim. Tinha saído da Coca. Aquela irmãzinha que disse que ia ter um rebuliço e que eu viria o mais rápido possível para Garanhuns, ela também profetizou que ele mudaria de empresa. E para mim... Qual o número da irmã? E para mim era uma coisa muito impossível, Sim. porque ele estava muito bem. Ele vai para Belo Jardim, começa a trabalhar lá, né? E aí eu entendi que era um tempo de eu aprender a ser esposa, a ser a mulher que edifica e que cuida dos filhos. Então eu vou... Tu foi morar lá, né? Fui morar lá. E a gente estava super bem, eu estava bem profissionalmente, bem na igreja, desenvolvendo muitas funções, trabalhando na igreja, né? E aí Deus vai e me tira um pouquinho de cena e me leva lá para Belo Jardim. Nisso teve antes da gente ir para Belo Jardim, teve uma conferência na igreja. Pastor Laí, que é o pastor presidente da Ebenezer, né? Sim. Tava. E ele veio orar por mim, por Galdino. E ele disse assim: eu vejo Deus colocando vocês dentro de uma caverna. Vocês ficarão escondidos. Mas é nesse lugar que ele vai dar estrutura e vai ensinar vocês. Depois desse tempo, ele vai colocar vocês em lugares que todos vão enxergar vocês. Pra mim não fez nenhum sentido. Como assim? Caverna, a gente tá começando a crescer espiritualmente. A gente pode somar muito aos pastores. Então, a nossa expectativa era servir na igreja, Continuar né? em Garanhuns, Continuar né? em Garanhuns. Tudo isso. E aí Deus começou a falar que eu precisava cuidar dos meus filhos, eu precisava edificar a casa, né? E aí a gente juntos decidimos morar em Belo Jardim. Eu fui com Laura, Júlia e Laura. E a gente tava vivendo melhor, assim, como família. Uau. Sim, se aproximaram Deus muito revelando. mais, Sim, né, durante esse tempo. porque quando só é a família, quando é marido, mulher e filhos, numa cidade sem papai e mamãe, sem igreja, o Senhor só se revela através do marido e dos filhos. Só se revela assim. Então foi nesse lugar que a gente mais cresceu em Deus. A gente teve experiências de suprimentos. A gente morou numa casa, enfrentou todas as pragas do Egito. Foi nada. Não tinha água na época, a gente ia comprar caminhão-pipa. Então, quando a água vinha branquinha, cristal, quando a água decantava, parava, ficava amarela. Os meninos tiveram doenças de pele por causa da água, então a gente começou a dar banho só com água mineral. Então, foi um tempo de sofrimento, de caverna, como Deus disse. Mas era um tempo de tanta alegria que nada ofuscava as dificuldades. Né? Não era nada. Tinha as dificuldades, é a presença de Deus. Exatamente, que faz toda é a presença de Deus. Né? É a presença não de importa Deus. o lugar, se o Senhor está conosco, não importa. E aí, nisso, eu me senti um comercial de margarina, o Lar Feliz. A gente, Galdino recebe uma ligação, e nessa ligação era a mãe de Clarinha dizendo que ela vinha passar um tempo conosco. E eu lembro que eu não falei nada a ele, mas no meu coração eu disse, não, Deus. Tava tudo bem, né? A gente tá vivendo o melhor tempo da nossa vida. Vem uma adolescente pra cá, não, Deus. E eu fiquei brigando com Deus. Deixei as meninas na escola. E quando eu entrei no carro, Deus sempre fala muito comigo quando eu tô dirigindo. É um momento que eu
Eu gosto muito de dirigir, Uhum. amo falar com Deus, amo orar em línguas no carro. E aí Deus disse assim: você não precisa rejeitar aquilo que eu estou lhe dando. Você só precisa amar. E eu fui direto, eu ia pra academia, fui direto pra casa. Entrei no meu quarto. E só chorava pedindo perdão a Deus. Eu precisava ser movida por compaixão e não por autojustiça. De novo, né? Porque o velho homem sempre vai ficar querendo se levantar, Sim. né? A gente precisa submeter aos nossos desejos, Exatamente. nossas vontades ao Senhor. E aí, Clarinha veio morar conosco. E aí o Senhor foi me ensinando, né? Foi me ensinando a ser mãe. Foi me ensinando a amar. A ser feliz do que ter razão. E eu sempre costumo dizer a mulheres que casam com homens que têm filhos, ou vice-versa, costumo dizer que um filho de um casal separado é um pássaro sem ninho. Quando eu entendi isso, Ed, eu precisava ser um ninho de segurança para Clarinha. Uhum. Então, eu adotei Maria e eu vejo Maria como minha filha de verdade. E será aquela referência para ela, né? Sim, hoje ela continua, hoje ela tem 20 anos, uma mulher, né? Uhum. Continua morando conosco. Sei do amor dela pela família dela. Mãe é mãe. Sim. Eu como mãe. Sim. Não é que eu queira ocupar o lugar de Cristiane. Jamais faria isso. Porque ela tem a mãe dela é viva. Foi e é uma boa mãe. Mas existem coisas que Deus faz aliança. Então, a minha aliança com Clarinha, eu sei que foi o próprio Deus que fez. Uhum. Então, as pessoas não entendem. Não, mas o normal é a filha estar com a mãe. Gente, nós que somos do Senhor, o normal é nos submeter à vontade dele. Deixar que ele conduza, deixar que ele faça da forma dele, que ele use do jeito que quiser. Se a gente entrega o controle na mão do nosso Deus, a gente precisa confiar que ele vai fazer o melhor. Amém, é verdade. Sendo desafiador ou não, ele é quem faz a aliança. Ele é que tem o poder de unir. Ele é quem tem o poder de fazer novo, tudo de novo, quantas vezes foram precisas, Verdade. foram necessárias, né? Verdade. E assim foi. E aí, nisso, eu descubro que estou grávida de Davi. De forma inesperada. Júlia acorda, olha para mim e diz assim: mamãe, você tá grávida, é um menino e o nome dele é Davi. Ah, eu tô não, mamãe. Mamãe engordou um pouquinho e não tá. E aí eu vou pro calendário, né? Quando eu vejo o calendário, faltava 11 dias pra minha menstruação. Já estava atrasada há 11 dias. Não, Ah, faltava 11 dias. Eu disse, Ah. impossível, né? Pelo amor de Jesus. A tabelinha aqui, né, tal. Aí fui deixar a Júlia e Laurinha no balé. Sim. Clarinha tava com asma, então parei na farmácia para comprar Aerolim para Maria. Quando eu tô no caixa que eu olho, tem uns testes de farmácias. Aí eu, moço, pega um teste desse, mais barato que tiver. Por desencargo de consciência. Peguei desencargo de consciência, minha gente. Quando eu faço o teste, a Júlia tinha lá bem fraquinha. Aí eu, não. Não é possível. A melhor notícia da minha, eu amava anunciar que tava grávida. Aí já começa a assistir. Mandei a foto pra Gaudi. Tu é aquela que gosta de fazer as fotos no grupo, né? Eu sou. Mandei a foto pra Gaudi achando que ele ia dizer, uau, que massa, não sei o que. Aí ele, oxe, amor, que massa, de quem é? Eu disse, eu acho que é teu. Deve ser teu, né? Abençoado. E ele tava no meio de uma reunião e ele, não, você tá brincando. Enfim, à noite ele chega da empresa com 2 testes pra fazer. Quando ele chega, aí eu faço o teste. Os 2. Aí o teste que eu fiz à noite não deu nada, não acendeu foi nada. Eu disse, não, deve estar errado. Mas teste de farmácia. O de sangue pode dar erro, mas o de farmácia não dá erro. E de madrugada, tava com o teste lá, né? Fui dormir, acordei 3 horas da manhã. Eu disse, vou fazer agora, que a urina tá concentrada. Quando eu fiz, positivo. Acordei ele, amor, eu tô grávida. Só alegria. Muita alegria. Muita alegria. E eu já ficava na expectativa, né?
O que será? Meu Deus, Júlia foi alegria. Laura foi restauração. O que é que Deus vai fazer agora? Clarinha era o tempo de Deus me forjando como mãe, Uhum. como uma mulher resiliente, como uma mulher sábia. E Davi, eu nem pensava em Davi, né? Que eu gosto de falar. Beatriz, deve ser Beatriz ou Benício. Eu queria Benício. Hum. Beatriz ou Benício? Meu Deus do céu, o que vier tá ótimo. Tô muito feliz. Se vier outra menina, a gente faz outro menino depois. Então, muito feliz. Meu Deus. E a gente fez o teste de revelação. E quando foi o teste de revelação, menino, né? Eita, foi Aí aquela na loucura. hora da revelação, Galdino disse assim, vai ser Davi. Porque eu me espelho na história de Davi da Bíblia. Muito. Vai ser Davi. Amém. Então foi o nosso Davi. Deus foi tão generoso, tão gracioso, tão sábio, que ele sabia que as meninas precisavam ter uma referência feminina. E eu poderia ser o que elas precisavam. Sim. Mas para vir um menino... Só veio depois que a obra estava feita. Quando Pra ser a Deus, como referência Deus do pai, selou, né? Deus selou todo o tempo de restauração familiar com Davi, Sim. sabe? E hoje Galdino é referência para Davi. Sim. Então, Deus precisou nos sarar, nos restaurar por completo para nos agraciar com Davi. Então, foi um tempo muito, muito feliz. É um tempo, nós vivemos um tempo muito feliz. Sim. A gente ama. Sim. Ama educar, ama trabalhar hoje com casais. Muitos casais se aproximam da gente, né? Porque Deus nunca faz em mim para ficar só em mim. É o que eu sempre falo em relação a filhos. Quando alguém chega para mim e diz assim, não quero filho. Só quero um. Se tiver um, tá ótimo. Eu sempre digo, meu Deus, o que Deus está te dando é para multiplicar, mulher. Libera esse ventre. E sempre tem um medo, né? E na Bíblia fala assim, que filhos são heranças do Senhor. Verdade. Se filho é herança... Gente, herança do Senhor é o Senhor que está dando. Então, como é que eu vou temer receber uma herança do Deus Todo-Poderoso? O Deus que fez o mar, que fez o céu, que sabe quantos cabelos tem na minha cabeça. Como é que eu vou rejeitar a herança desse pai? Jamais. Dá-me filhos! Dá-me filhos. Ainda teve um tempo na Ebenezer que a gente cantava. Foi logo eu tô na Ebenezer desde o primeiro culto, né? Aí teve um tempo que era numa fase que a igreja era pequena, né? E foi bem na fase que essa música começou a estourar. Eu cantava muito, né? No sentido de trazer novas pessoas, Trazer né? vida, né? Trazer pessoas para a igreja, tudo isso. A pastora cantava muito. Dá-me filho, se não morro. Tem até umas piadas internas sobre isso, mas deixa pra lá. Sim, aí... Não, conta. Não vamos. É porque tinha umas pessoas que cantavam a música errada. Parece que tinha umas pessoas que cantavam, passaram anos cantando a música, era Baque Filho. Não. Diante de Deus. Aí depois que elas Jesus. entenderam que era Dá-me filho. Mas tem muito crente que canta música errada na igreja. Tem sim. Tem que gritar aí. Meu marido até hoje ele erra. Ele erra? Erra as letras da música. Pois é, então. Mas é isso, o Senhor é muito bom. O amor dele sempre está disponível, sabe? Verdade. Então eu vejo a bondade dele sempre me cercando. E aí Davi chega num tempo de restauração. Quando Davi chegou, tava tudo aleluiado. Exatamente. Tava tudo na paz, na graça de Jesus. Era a família Davi da chegou para salvação. reinar. Foi, exatamente. Então Deus foi muito bom com a minha casa, Deus foi muito bom, muito bom. E hoje, quando eu olho para trás, eu digo, meu Deus, foi necessário passar por tudo isso para me transformar, né? Para ser aquilo que o Senhor queria que eu fosse. Então, o que foi gerado na minha infância, a mulher que ia cuidar. Hoje eu amo cuidar, amo o cuidado. E lá em Belo Jardim, já com Davi, eu estava deitada e recebi uma ligação de uma colega. E ela dizendo, vai abrir uma turma de um curso, que é a sua cara. Eu disse, qual é o curso? A experiência do lar. Eu já li, já tinha lido vários livros de David Tyler. Já tinha lido esse? Também não? Esse eu não tinha lido. Tinha lido a experiência da mesa, que me edificou muito. Sim. A partir daí eu comecei a colocar a mesa mais famosas dela, posta. né? Isso, né? Então, quando eu fui fazer a mentoria, a experiência do lar, eu sentia que Deus estava me habilitando a cuidar de mulheres. Então, eu via como uma ferramenta do Senhor para isso, sabe? Que interessante, Deus começa a te capacitar agora
te dá ferramentas para você começar. E eu estava falando para as meninas, olha, o evangelho é um convite à mesa. O evangelho é isso, é um sentar para uma conversa, né? A gente precisa ser maduro para ouvir. E ali tu começa a ser treinada, começou a estudar. Isso, comecei a fazer a mentoria, comecei a estudar. Mulheres de todo o Brasil faziam comigo. E que bênção. Tô indo para a 8ª turma. Sim, aí passou quantas mulheres já nesse treinamento? 45 mulheres. Que massa. O que tu faz sempre turmas pequenas, de 6, 7, é? Isso. Tá. 6 pessoas. É um acompanhamento 7, bem, isso. Né, bem próximo. Algumas hoje dão a mentoria, Que tem sido bênção. Uhum. E é isso, você fala do que o Senhor fez, né? Porque uma coisa eu falo da experiência de Wedja. Uhum. Eu posso falar do seu testemunho, compartilhar. Outra coisa é eu falar do que Deus fez em mim. Então, por mais que exista a mentoria, existe o livro, o que Deus fez em mim é o que pode gerar vida na vida de Wedja, na vida de todas as mulheres. Então, é o que eu me submeti, aos meus processos, aos meus desertos, é que Deus vai nos capacitando, nos dando ferramentas para que a gente vá alcançando outras pessoas. Porque Deus usa Sim. até os piores dias da nossa vida. Exatamente. Deus usa nossas dores. Deus usa. Ele nos transforma através das nossas dores, né? Verdade. A maior dor do universo foi para a nossa salvação. Exatamente. É a maior entrega, o maior sacrifício. A maior entrega. Então, assim, Deus não está muito preocupado, não, com as nossas dores, não. Ele está preocupado com o que vai gerar, né? Exatamente. Porque, para falar a verdade, a gente precisa. Se a nossa vida tivesse sempre perfeita, a gente não teria motivação nenhuma até para orar, sabe? Exatamente. Então, a gente sempre tem que estar passando, às vezes, por algum percalço, porque isso nos deixa o nosso coração contrito, nos leva para Deus, nos faz mais misericordiosos. Nos faz mais humildes, né? Mansos. Mais mansos. Então, nos dá o caráter de Jesus. Verdade. Então, dia após dia, a gente vai sendo forjado para nos parecermos com Jesus. Então, algumas amigas, quando olham para mim, dizem, meu Deus, como é que tu aguenta participar de tanta coisa na igreja? Como é que tu gosta tanto de estar na igreja? Gente, se eu pudesse, eu morava na igreja. Se minha família pudesse, nós estaríamos na igreja. E vocês amam servir também, Exato. né? E de vocês. Não é a igreja física, a parede, não é a Ebenezer que eu tô falando. Tô falando em ser igreja. A gente ama sentar à mesa e falar de Jesus. Então, a gente tem esse hábito lá em casa. A gente bota a refeição, come, mas ora e fala de Jesus. E eu tava lendo isso na Bíblia e Deus me mostrou. E a gente vai compartilhando. E aí, quem chega sempre vai ter o que comer e sempre vai ter o que comer físico e espiritualmente, né? Vocês e sempre estão, né? Exatamente. A gente sempre está recebendo casa, pessoas. sim. Meus pais sempre receberam muitas pessoas. Então, eu vejo que é um legado dos meus pais que tem passado para mim, vai passar para os meus filhos. Sim. Sei que o sonho de Galdino lá, quando ele era solteiro, de ter uma mesa grande com muitos netos, vai acontecer. Sem a gente já dúvida. botou a meta, cada filho, no mínimo 4 filhos. Foi mesmo. Para ter a revelação. Para primeiro cumprir a do palavra. sonho. Tem uma palavra sobre a nossa vida. E vocês são a gente brinca responsáveis com por isso, ela. claro, né? Mas é muito prazeroso servir a esse Deus, sabe? Esse Deus que une, que atrai pessoas. O próprio Deus se encarrega de colocar pessoas para sentar com você. Não é um esforço. Porque Deus já sabe qual é a pessoa que precisa do que o Edja tem e ele vai fazer com que essa pessoa chegue ao Edja para que o Edja possa transbordar na vida dela. Então, Deus sabe as mulheres que vão ter acesso a mim. E uma das coisas que a mentoria me ensinou, e é lema para minha vida, é eu sou um presente específico para pessoas específicas. Isso é libertador. Eu não preciso trazer todo mundo para minha mesa. Eu não preciso me relacionar com todo mundo. No que eu puder servir, eu estarei sempre disponível. Porque quando eu sirvo ao outro, eu estou revelando Jesus. Então, o meu coração é para o serviço. Mas para acessar o meu coração, para sentar à minha mesa, são pessoas específicas que o Senhor vai me confiar, que o Senhor tem me confiado. E é sobre isso que a gente precisa caminhar, sabe? Verdade. Então, não é que você vai excluir pessoas, mas para essas pessoas que não sentarão à sua mesa, Deus tem outras mesas. Verdade. Com outras ferramentas que vão acessar elas, né? Então, imagine eu chegar aqui e começar a falar com um presidiário.
Alguém que já estava em extrema pobreza. Uhum. Eu posso até falar que Jesus é bom, mas eu nunca passei pela dor dela. Uhum. Eu nunca passei dificuldade de sentar numa mesa e não ter o que comer. Eu sempre Uhum. fui suprida. Mas se alguém já passou por essa situação e senta com aquele que está passando por essa situação, Pastor Lindaci, né? exatamente. Então, por isso que Deus usa tudo o que nós passamos, porque o Deus não corpo, perde nada. ele não perde Não nada, perde porque nada. o corpo é identificação, Sim. né? As pessoas vão se identificar com certas pessoas, então cada um no corpo tem uma função, e aí a gente vai sendo bênção, né? E aí, Ed, é muito interessante, porque às vezes chegam pessoas para mim que estão passando por dores de perdas muito grandes. Então, como eu senti essas dores, eu sempre vou para a história de Davi. Davi peca, e como castigo, Deus afeta a saúde do filho. Com 7 dias, ele perde esse filho. E na Bíblia fala que quando essa criança morre, Davi levanta. No período de doença, Davi chora, jejuma. Mas quando a criança morre, ele levanta, Toma banho, come e vai ao templo adorar o Senhor. E aí os oficiais, como assim, Davi? Enquanto a criança estava doente, você estava jejuando, estava chorando, e agora que a criança morre, você se levanta. E ele diz, eu sei onde ele está, em breve eu vou encontrar com ele. Então essa é a esperança que tem que nutrir o nosso coração. Em breve nós nos encontraremos. Amém. E Amém. Deus vai sarando toda dor. Existe um tempo para a cura, mas nesse tempo de cura o Senhor vai se revelando. Então nós precisamos passar por dores para que Ele revele cada face disponível que Ele tem. Então Ele é um Deus bom. Ele é o Deus que tem todo o cuidado, que abraça a nossa alma. É o socorro na angústia. É verdade. É a fortaleza. Ele é aquele que abre um rio no deserto, né? É. Ele faz florescer aonde não existe mais vida. É verdade. É a esperança da árvore sem vida, né? É. Ao cheiro das águas volta a brotar. E é sobre isso. A dor, ela é transitória, ela é passageira. E a glória do Senhor é revelada. O amor do Senhor sempre vai ser maior do que qualquer dor. Amém, é verdade. O Senhor, ele tem um bálsamo para qualquer que seja o momento que estejamos vivendo, né? A vida é cíclica, nem tudo que nós passamos é para sempre, né? Sempre tem Deus dará destino a essa dor, a seja o que for, né? Que as pessoas estejam passando, mas é impressionante como tudo vai cooperar para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, né? Eu sei que hoje você entende, como você já falou, você entende, né, uma pessoa lutada, de você saber de perder uma pessoa de forma trágica, de ouvir, inesperada, tudo isso. Então, você tem a compaixão que a pessoa que não tem experiência talvez não consiga mensurar. Exatamente. Né? E ali você consegue dizer em verdade, olha, é possível superar isso, é possível ser restaurado, vai passar, vai ficar tudo bem, né? Você ficou, então você precisa continuar. A cicatriz vai ficar para sempre, mas não vai haver dores, né? Como no nosso corpo, né? Exatamente. Se todo mundo tiver uma cicatriz aí, a gente sabe muito bem que a gente olha para ela, sabe que momento da vida aquilo aconteceu, mas você pode pressionar o que for, não vai doer mais, né? E é bem isso. Então, Regina, qual foi um dos maiores aprendizados que tu pode compilar a tua vida cristã, a tua experiência, dizer assim, olha, é isso, a vida cristã é... Eu acho que a vida cristã é muito prática. É muito simples. A vida cristã é você entender que Cristo é tudo que nós precisamos. Cristo é tudo que Deus pode nos dar, né? Então, nós precisamos nos relacionar com Ele. Amém. Nós precisamos, de fato, trancar a porta do nosso quarto e buscar Ele em secreto, para que em secreto Ele se revele. A vida cristã é você ter intimidade com Jesus. Eu não posso dizer que sou cristã sem eu conhecer o Cristo.
Eu não posso dizer que sou cristã sem revelar o Cristo. E eu só consigo revelar o Cristo se eu me nutro dele, né? Se eu tenho intimidade com ele. Então, aquele que ama o Senhor é aquele que obedece. Mas como é que eu obedeço se eu não escuto a sua voz? Então, no tempo de muitas distrações, o nosso desafio é parar, silenciar inclusive nossa alma, para escutar o que ele tem para nos dizer. E só no lugar secreto, só na prática. Só parando tudo para ouvir. E desse lugar a gente sai leoas. Às vezes a gente entra cabisbaixo nesse lugar, né? E sai prontas para reinar. Pra guerra. Pra guerra mesmo. É verdade. Mas é isso, eu sempre digo isso. Cristo é tudo que você precisa. Amém. Glória a Deus. E é a mais pura verdade. Ele é tudo que precisamos. Exatamente. Tudo que precisamos é nossa pérola de grande E valor. hoje eu tava com as meninas no carro e Laura me perguntou: mãe, qual o seu maior sonho? Eu disse: filha, meu maior sonho é que vocês cresçam apaixonados por Jesus. E ela disse: mãe, eu achei que você ia dizer que era a gente ser rica. E eu disse: filha, de nada vale ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Então, minha maior realização é ver vocês crescendo apaixonados por Jesus. Aí ela: mãe, então a gente já é. Tá Glória a realizado. Deus. Então, Tá realizado o seu permaneça, né? sonho. e a minha oração diária é essa: Senhor, Amém. alcança o coração e a mente dos Isso. meus filhos. Todos os dias eu faço essa oração. Amém. Todos os dias, Senhor, Para que o mundo alcança. não roube, Sim, não exatamente. segue, né, o entendimento para que a gente, Sim. para que eles possam de fato permanecer no Senhor. Né? E como a gente é bem intencional com eles precisam saber que de fato Cristo é tudo para eles. Porque hoje eles estão na nossa casa, mas amanhã Deus pode levar eles para qualquer nação, qualquer outro lugar onde eles estarão sozinhos, sem os papais, mas estarão com o que é mais precioso, né? Nosso amado Jesus. Amém. Então é essa consciência que a gente tem tentado imprimir no coração deles. Amém. Para a glória do Senhor. E é isso. Se eu for resumir tudo isso é: Jesus é suficiente. Só Jesus é suficiente. Só Jesus tem esse poder de preencher o vazio, de dar sentido à sua vida, né? E quando a gente encontra Jesus, a gente não anda em círculos, porque a gente tem uma firme direção. É isso, uma firme direção. Eu estava ouvindo uma história hoje de uma pessoa desesperada, né, sem Deus. Eu disse: meu Deus, como é trágico a vida de uma pessoa sem Deus. Não sei como consegue sobreviver. Porque Sobrevive só, né? sobrevive, olha lá. Não vive. Quem escapa ainda sobrevive muito mal, porque é desesperador você não ter em que se apoiar. Porque se você coloca essa sua esperança em um relacionamento, se você coloca essa sua esperança no dinheiro, coisas que podem mudar tanto do dia para a noite. E você, né? Tudo você pode perder. Sim. Coisas que são perdíveis. É isso mesmo. E a gente coloca nossa esperança, expectativa sobre uma coisa tão frágil. Tão Exato. frágil. E aí, quando chega o dia mau, porque chega, né? Porque chega. Você não tem... Pro ímpio e pro justo. Vai chegar o dia mau. E você não tem uma rocha, não tem no que sustentar. É desesperador. É desesperador. E aí, por isso que a gente tem vivido esse tempo tão louco, onde as pessoas têm feito coisas inimagináveis, né? Às vezes aí pessoas se cortando, tudo isso para afugentar, para poder fugir de uma... Nestes dias, a maior doença é a doença da mente, né? É. São pessoas emocionalmente debilitadas. Verdade. E é um tempo que se fala muito sobre inteligência emocional. Tá, basta. Quanto mais se fala de inteligência emocional, eu tenho a impressão que mais pessoas têm se perdido. Que aí você começa a lutar em busca dessa inteligência emocional e volta para aquele lugar do eu. Então, eu posso. Eu preciso ser, eu sempre digo, você não precisa ser a sua melhor versão. Você precisa ser a melhor versão de Deus. Aquilo que Deus tem para você.
Você não precisa querer ser a mulher independente que não depende de marido. Você, de fato, precisa ser dependente de Deus, De Deus. e entender que o que Deus dá ao seu marido como recurso Uhum. vem do Senhor. Uhum. Então, a sua dependência não é seu marido, a sua dependência é o próprio Deus, que abençoa você e seu marido para que vocês tenham suprimento. É E é isso. promessa dele, né? Não vai faltar. É O verdade. que comer e o que vestir. Nunca vai Verdade. faltar. E como você estava dizendo sobre a inteligência emocional, a gente precisa substituir ela pela inteligência espiritual, né? A gente tem que fazer uma troca aí, uma inversão, porque a gente não vai conseguir controlar tudo e não denegrindo a inteligência Sim, com emocional certeza, e os todas as estudos são... ferramentas que tem, né? Mas saber que quando chegue o dia mau, como a gente já falou, e ele pode acontecer, pode chegar, mas a gente tenha uma santa esperança, Sim. né? Fé, amor e esperança são em Jesus. É isso. Eita, glória a isso. Deus. Foi um bate-papo incrível. Agradecer Deus. a Regina pela participação dela. Sei que muitas pessoas que estão assistindo e ficaram conosco aqui até o final são pessoas que certamente se identificaram, né, com a vida dela, com o que ela passou, com essa jornada que muitas vezes nós vemos algumas pessoas na nossa convivência na igreja, não tem nem noção, né, do que cada pessoa tem uma história para contar e muitas vezes dores que você nem imagina, né? Então, por trás de uma pessoa sempre vai ter muitas cicatrizes, muitas feridas, desilusões, enfim. São as marcas de Jesus em nós, né? Eu quero carregar as marcas dele mesmo. Amém, eu também. Quero carregar as marcas de Jesus. Já estamos carregando, né? Já estamos. Tem muita história pra gente, tem muita história pra contar, né, filha? Tem muita história, não dá no podcast, não. Dos milagres, das benfeitorias, né? Amém, Que é ele verdade. faz. Amém. Todos os dias nós podemos desfrutar do milagre. Aleluia. Queria que tu orasse, Amém. né, pelas pessoas que ficaram conosco aqui até o final. Quem ficou até o final recebeu o bônus. Vai receber a oração de Cristo, que suporta dias de luta e dias de glória. Amém. Amém. Vamos orar, Amém, em então. nome de Jesus. Senhor, louvamos o teu nome, Senhor. Te engrandecemos, Senhor, porque tu és bom, Jesus. Amém, Porque Senhor. de fato tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, pela tua misericórdia, Senhor. Dia após dia, Senhor, a tua misericórdia, Senhor, tem sido tão palpável, Senhor. Por causa dela nós estamos de pé, Jesus. Eu te agradeço por isso. Te agradeço, Senhor, porque tu és um Deus atemporal, Senhor. Tu não é limitado, Senhor. Tu não olhas como o homem olha, Senhor. Mas tu tem uma visão do todo, Senhor. Tua soberania e a tua justiça, Senhor, estarão sobre nós todos os dias, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor. Porque, Senhor, em meio a dores, Senhor, teu amor está presente, Senhor. Teu amor nos ergue, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te peço, Senhor, em especial uma bênção para cada um que ficou aqui até o final, Senhor. Amém, Pai. Estende as tuas mãos sobre essas famílias representadas, Pai. Senhor, que é a revelação de quem tu és, Pai. Só o Espírito Santo pode fazer. Alcance, Senhor, cada pessoa aqui. Abre os seus olhos para te contemplar. Abre os olhos, Senhor, para que eles vejam, Senhor, quem tu és. Quem eles são, Senhor, a tua ótica, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, prima, por sua participação. Deus abençoe. Beth. Coisa linda, sua Em nome de vida, Jesus. sua história. Você Amém. é um referencial para mim. Que Amém. Deus Glória continue a te Deus. fortalecendo, que você permaneça Amém. sempre ligado nele. Amém. Em nome de Jesus. Obrigada a você. Imagina. O Senhor te abençoe. Amém. E Ele alarga as suas tendas para a glória Amém. dEle. Amém. Que você vá além. Em nome de Jesus. Seu olhar esteja aberto para contemplar os montes, a grandeza do Aleluia. nosso Deus. Em Amém. nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu Amém. creio. E você que ficou, benção de Jesus amado, até o final desse episódio, se inscreve aí no nosso canal. Já falei para vocês aí no começo, né? Estamos com uma meta, queremos chegar aí o mais breve 5K aqui de inscritos no nosso canal. Deixa seu like, fala conosco, né, aqui nos comentários em algum momento que você foi impactado com esse testemunho, se você está passando por momentos com a qual Regina relatou aqui nesse episódio, enfim.
nós vamos ter o maior prazer de estar orando por você e vendo ali tudo que Deus está fazendo na tua vida também. Então, meus irmãos, fiquem com o Senhor, permaneçam nele, porque nele somos nutridos e ficamos firmes. Deus abençoe vocês e até lá vista.